Um outro efeito interessante que a gente pode ver é o efeito Hall. Esse efeito Hall ele permite que a gente saiba qual que é a portadora de cargas de uma corrente, tá? É, então vamos, como é que a gente faz? Como é que é esse experimento, tá? Vamos supor que eu tenho uma densidade de corrente aqui atravessando essa placa, tá? Essa placa condutora. E dentro dessa placa condutora, onde essa placa condutora está, eu coloco um campo magnético normal à superfície dela. Tá bom? O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que eu tenha uma velocidade dada, né, a definição da densidade corrente, né, é a densidade de cargas, né, a densidade de portadores vezes a carga da portadora vezes a velocidade média das portadoras, né, a velocidade de arraste. Então, se a velocidade sempre está na mesma direção da densidade corrente, então está nessa direção aqui. Se eu tenho um campo magnético normal a essa placa, eu tenho uma força magnética que vai ser gerada, né, pela presença do campo magnético. Essa força é dada pela velocidade e pela força magnética. Então, V VEC B dá uma força aqui nessa direção aqui, ó. Igual vocês estão vendo. Isso vai fazer com que haja, né, é como se se a gente tem cargas positivas, é como se ela se a gente for pensar numa trajetória dela dentro dessa placa, ela faria isso aqui, ó. Ela começaria a andar assim, ó. Ela viria, né, para a superfície aqui, né, superior. Isso faz com que nós tenhamos um acúmulo de cargas positivas em uma superfície e o acúmulo de cargas negativas na superfície inferior, tá? Então veja que isso funciona novamente, né, como se fosse um capacitor, onde nós vamos ter um campo elétrico descendo aqui, né, para baixo. Então tem uma força magnética levando as cargas para cima. Aí começa a ter acúmulo de cargas aqui na superfície superior e inferior, o que faz com que apareça um campo elétrico na direção oposta à força. Se tem esse campo elétrico nessa direção, quer dizer que agora tem o outro componente da força de Lorentz, né, dada pelo campo elétrico. Então essas duas forças vão se acumular, né, vão começar a competir de tal forma que quando elas zeram, a gente vai ter um acúmulo de cargas fixo aqui, né? Uma ausência, por exemplo, aqui nessa situação que eu estou mostrando para vocês, uma ausência de cargas nessa direção aqui. Então, nós igualando as forças, né? Nós temos então que a gente chega numa relação de proporcionalidade entre o campo magnético e o campo elétrico, dada por isso aqui, e nós temos que a velocidade de arraste, né, é dada. Eu consigo, né? Eu não consigo medir essas coisas direito, mas eu consigo, por exemplo, medir a corrente. Então a gente sabe que a corrente é a densidade de corrente vezes a área, que também é igual a essa a densidade de cargas vezes a velocidade de arraste. Então, NQ, que é o que a gente quer saber, né, se é positivo ou se é negativo, vai ser a densidade de corrente dividido pela velocidade. E aí eu vou substituir
o VD por aqui, né? Pela razão entre o campo elétrico e o campo magnético, chegando nessa relação aqui. Porém, tem várias coisas aqui que nós não conseguimos medir. Então a gente pode pegar que a densidade de corrente ela é a corrente sobre a área, então eu substituo aqui, ó, I sobre A. E o campo elétrico é o campo elétrico de um capacitor de placas paralelas simples. Então, o campo elétrico é a diferença de potencial dividido pela distância dessas placas. E aí são todas grandezas mensuráveis. O módulo do campo magnético também é possível estimar. Tá? Então, nós temos isso aqui. Tá? Isso aqui para cargas positivas. Se a gente está falando de cargas negativas, tá? Veja que o comportamento muda. A gente vai ter que a velocidade de deslocamento tem que ser na direção contrária. A força magnética, então, vai ser na mesma direção, porque veja que eu inverti uma vez por causa que eu inverti a carga, e eu inverti novamente porque eu inverti a direção da velocidade. Então, inverter duas vezes a velocidade é manter a velocidade na mesma a força na mesma direção. Então tem um acúmulo de carga negativa aqui e um acúmulo de cargas positivas aqui. O campo elétrico está na outra direção, tá vendo? E eu vou ter a mesma conta. Qual que é a diferença? Se eu medir a diferença de potencial entre os dois lados, tá? Se eu meço aqui, ó, com um voltímetro, aqui e aqui, tá vendo? Veja que eu vou ter a mesma diferença de potencial, mas com sinal trocado. E esse sinal trocado é exatamente o que aparece aqui, ó, tá vendo? E aí eu consigo, a partir disso, saber se a carga ela é positiva ou negativa. Se as portadoras de carga são positivas ou negativas.